Olá, bom dia. Então, eu queria esclarecer algumas coisas a respeito dessa página, né? Algumas pessoas me perguntaram ontem, dizendo, mas não tem um horário para você fazer essas dicas, né? Esses diálogos e não monólogos, porque vocês podem participar a qualquer momento em box, né? Com comentários. Não existe um horário fixo para a gente se encontrar? Nesse momento eu não consigo, gente, porque tem dias que eu trabalho pela manhã e tem dias que eu trabalho à tarde. Então eu não tenho como falar assim, todos os dias, 7 horas, eu vou entrar ao vivo para conversar sobre o tema que eu propus, né? E que as pessoas estão propondo também. Então eu queria deixar sempre gravado, e aí assim as pessoas têm a liberdade de vir na página quando puderem, quando quiserem, assistir o que eu deixar gravado. Porque eu não tenho como prometer um horário, tá? Infelizmente, né? Eu trabalho no SUS, eu trabalho em consultório particular, estou fazendo mestrado, tenho minha família, então, assim, é muito difícil. Mas o meu desejo de estar aqui falando um pouquinho, né? Dando alguma gota de esperança é muito grande. Então, essa adaptação a gente vai ter que ter. Tem um projeto de termos lives uma vez por mês, num primeiro momento, com amigos, né? Que eu vou escolher, que eu tenho amigos maravilhosos, pessoas maravilhosas que podem estar conosco numa live, mas essas lives terão, né? É um horário pré-fixado, e aí eu vou compartilhar com vocês. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma live ao vivo, em dias e datas e horários pré-determinados. Mas nesse momento, essas dicas, esses pequenos diálogos, né, essas pequenas reflexões que eu estou trazendo para vocês, geralmente vai ser vai ser pela manhã, né? Às vezes bem cedinho, quando vocês estiverem dormindo, e às vezes um pouquinho mais tarde, como hoje, por exemplo. Primeiro eu fui fazer almoço, arrumar a casa, organizar as coisas, porque eu vou trabalhar pela tarde. Mas, muito obrigada pela presença de Viviane, de Érica. Que bom que eu não estou sozinha nesse momento, né? Porque o desejo é que eu pudesse ter um horário que as pessoas participassem ao vivo, mas não sendo assim, a gente faz o que a gente pode. Bem, outra coisa que eu queria dizer, que o fato de eu ser psicóloga, né, não significa que essas lives substituem a psicoterapia, né? Na verdade, são gotas de esperança, gotas de motivação, que não substituem o autoconhecimento. É só uma dica, é uma inspiração para que vocês possam buscar em outro momento ou no momento presente, quando vocês acharem necessidade, de buscar uma psicoterapia, um autoconhecimento, né? Na verdade, eu estou aqui como ser humano, não como psicóloga, né? Como alguém que tem o desejo de trocar e de inspirar pessoas, né? De buscar alguma forma de ajudar as pessoas, né? Hoje o tema é sobre crise existencial. Primeiro a gente pensar no que é crise, né? Crise é todo o sentimento de angústia que nos tira do lugar, nos tira daquela acomodação que nós somos engolidos pela rotina. Quando nós estamos numa rotina insana, que é o que geralmente nós vivemos, né? Compromissos profissionais, familiares, comunitários, políticos, a gente se enrola nessa rotina e a gente acaba ir levando a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E na verdade, quando a gente quando a gente se coloca num olhar em si mesmado para nós mesmos, né? A gente começa a pensar e a se angustiar, né? E a crise existencial é isso, é aquele momento na vida que a gente para e pensa: de onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida se eu vou até morrer? Para que viver? Né? Qual o sentido da minha vida?
E isso é muito interessante da gente fazer. Não é pecado a gente fazer esses questionamentos e em determinados momentos da vida a gente se angustiar em função disso. É natural que isso aconteça, né? Porque nós estamos experienciando uma vivência humana. E a partir do momento que nós somos humanos, né, nós temos todos os sentimentos humanos que nos permeiam, todas as nossas dúvidas, as nossas dificuldades mentais e as nossas limitações de sentido, né? Então, gente, essa crise existencial, principalmente no momento que nós estamos vivendo, um momento tão atípico que provavelmente a maioria de nós, a maioria da nossa geração não passou por esse momento ainda e nós estamos vivenciando. Eu lembro que quando eu estudava o Novo Testamento, quando falava daquelas experiências apocalípticas, né, aquelas pestes, eu falava, credo, isso nunca vai acontecer com a gente. E de repente nós estamos vivendo essa situação, né? Nós estamos passando por essa situação. Então, é comum, é natural que esses sentimentos de angústia, que esses sentimentos de crises existenciais venham a acontecer, né? Se isso não acontecesse, aí é que eu ficaria preocupada, né? Que ser humano é esse que não vai questionar nesse momento de tanta dor, de tanto sofrimento coletivo, o sentido de ser? O sentido de viver, né? Eu também passei por esse momento, nessa pandemia, de questionar, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que horror é esse, né? E aí, eu sempre, quando eu me deparava com alguns questionamentos de alguns pacientes meus a respeito da vida, sobre a vida, né? E sempre eles me questionam, por quê? Qual é o sentido da minha vida? Né? Por que eu estou aqui se eu vou morrer? Para que trabalhar? Para que estudar? Para que fazer tudo? Sendo que uma hora vai acabar, né? E aí eu sempre respondi o seguinte, e estou respondendo para vocês, se porventura vocês já questionaram essa situação. Eu sempre respondo o seguinte, essa questão do tempo é muito importante para a nossa saúde mental. Né? Porque esse excesso da gente voltar para as coisas do passado nos impedem de caminhar. E o excesso de futuro também nos dá uma angústia, uma ansiedade enorme de viver o presente, né? E a vida, ela não vai te dar sentidos prontos. Isso não existe. Ninguém veio viver, ninguém está aqui e vai comprar um sentido pronto numa loja, num supermercado. A vida não propõe essa ideia de te dar um sentido próprio. Você é que tem que dar sentido à vida. A obrigação de nós, seres humanos, com a vida, e não a vida para conosco. O sentido da vida é aquele que a gente dá todos os dias para ela. Né? E esse sentido que nós damos é que a gente vai encontrando sentidos para continuar vivendo, para continuar buscando a tal felicidade, né? Que todos nós buscamos e que todos nós gostaríamos de ter e que a gente anseia de ter paz, de ter leveza, né? De ter sanidade. E aí, trazendo uma outra questão também, de uma paciente, que eu lembro que ela virou para mim e falou assim, olha, eu não vejo sentido na vida, porque eu não acredito no pós-vida, eu não acredito em Deus, eu não acredito numa vida após a morte. E aí eu respondi para ela, não tem problema nenhum, né? Porque ninguém tem que acreditar em Deus. Ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Ninguém é obrigado a acreditar numa vida após a morte, né? Mas isso não significa que você não possa ter sentido. Você já está dizendo que o seu sentido não existe porque não existe vida após a morte. E a vida que se apresenta agora? E a sua vida nesse momento?
Já que você não acredita numa vida após a morte, qual o significado que você vai dar para a vida presente? Essa você tem certeza que existe, porque você está conversando comigo. Porque você está aqui e agora, né? Então, aí que ela acordou e falou assim: olha, isso é verdade, né? Ao invés de eu olhar para frente, que eu possa prestar atenção nos links do agora, da vida agora, né? E eu acho que esse processo da pandemia, ele pode nos dar esse estímulo de começar a rever quais são os nossos sentidos agora. O que é verdadeiramente importante, né? Com o que eu estava fazendo com o meu tempo pessoal e com o meu tempo existencial e com o meu tempo espiritual para quem acredita? O que eu estava fazendo antes da pandemia? Será que eu estava realmente dando sentido para minha vida? Significados para minha vida? Eu acho que de alguma forma a pandemia veio nos estimular a buscar sentidos, a dar sentidos, buscar em nós os sentidos e não buscar fora os sentidos, porque se a gente buscar fora, nesse momento, a gente vai buscar só desgraça, né, gente? Só doença, só pobreza, só sofrimento, não é? Mas se nós buscarmos os sentidos dentro, a gente consegue superar melhor essa situação ao qual nós estamos vivendo, né? Então a vida, ela te propõe a experiência da busca de sentido em si mesmo. E não do que vai acontecer, do que aconteceu, se vai morrer, se vai deixar de morrer. Se tem uma vida, se não tem uma vida, não importa. Nós temos que adentrar nessa experiência humana que se apresenta nesse momento. Então, continuando a conversa com essa paciente, ela virou e falou, eu propus a ela, vamos pensar agora. Quais são os seus links de vida nesse momento? Nesse momento. Eu não quero saber se você acredita em nada após esse momento. E aí ela começou a perceber que a mãe dela era importante para ela. Que era importante ela viver também porque a mãe dela, ela tinha certeza que era uma pessoa que ela amava, né? Ela pensou no cachorro dela. Ela falou assim, é um ser também que me dá muita felicidade e que eu amo muito, né? Ela pensou nos desenhos que ela fazia, porque ela tem uma habilidade muito legal com a arte. E ela disse que todas as vezes que ela terminava um desenho e que ela ficava feliz com o resultado, aquilo dava uma alegria para ela. Eu falei assim, pois é, em questão de 5 minutos, você já colocou 3 sentidos na sua vida. A sua mãe, o seu cachorro, os seus desenhos. E se você pensar mais meia hora, você encontrará muito mais sentidos outros que darão sentido à sua própria vida. Então, isso é muito importante, né? As crises existenciais, elas são necessárias para nos tirar do lugar e para a gente ressignificar a nossa vida. Porque é muito fácil eu ficar parada, sem me conhecer e simplesmente achar que a vida tem obrigação de me dar felicidade, de me dar significados, de me dar sentidos. Não, a vida não vai fazer isso por você. Nem por você, nem por ninguém. Agora, a partir do momento que você coloca como vai ser o meu dia hoje, o que eu vou fazer desse dia hoje, aí sim a vida vai te devolver alegria, paz e leveza. Porque ao final do dia, você vai ter aquela sensação assim, eu busquei, eu trabalhei, eu fiz o meu maior, eu fiz o meu máximo para que esse dia tivesse significado para mim. Isso é ser humano. Essa é a experiência adequada de vida. Então,
De onde eu vim, pouco importa. Para onde você vai, menos ainda. Mas o que você está fazendo do seu tempo de agora? Isso é que interessa. Então eu desejo a vocês um bom dia. O dia está começando, né? O dia está começando. Então você pode dar vários significados para esse dia de hoje. Não desperdice seu tempo do agora. Porque o antes e o depois não farão diferença. Mas hoje pode fazer toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas que convivem com você. Um beijo, um grande abraço e até amanhã.